Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Amém. Estamos felizes, porque a Bíblia diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria. E o Senhor está aqui nesta noite. É a Bíblia que diz que Ele habita no meio dos louvores. É a Bíblia que diz que Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, se há adoradores aqui, a presença do Senhor é notória neste lugar. Amém? Irmãos, estou feliz de estar aqui. Enfrentamos algumas lutas para chegar aqui nesta noite, mas isso é normal. Nós sabemos muito bem que a caminhada não é fácil. Queria trazer a esposa e a filha, mas na hora de vir para cá, a Gisele começou a sentir umas dores abdominais e ficou lá na igreja. Mas nós não podemos deixar de fazer aquilo que Deus colocou diante de nós para fazermos. Estou alegre, Gidiel, é Gidiel. Isso. Estou alegre e motivado pelo tema que você me trouxe. Avivamento. Setembro, o mês do avivamento. Por algum tempo, nós batistas tínhamos crise com essa palavra, né, Gidiel? Avivamento? Que isso, pastor? Está querendo avivar a igreja, pastor? Nós somos batistas, né? E tinha uma crise com essa palavra, porque era mal interpretada. Mas eu quero dizer para os irmãos que nós precisamos do avivamento. Nunca foi tão oportuno esse tema como neste momento de pandemia. Porque somente aqueles que estiverem avivados conseguirão permanecer de pé e atravessar esse deserto que nós estamos enfrentando. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 7. E vamos ler do versículo 11 ao versículo 16. O versículo que o pastor Gidiel me trouxe como referência é o 14. Mas o versículo 11 ao 16 é uma continuidade, vai nos ajudar a melhorar o nosso entendimento, porque nós vamos falar de avivamento à luz de 2 Crônicas, capítulo 7, 14. Quem achou, diga amém. Amém, igreja? Então diz assim a palavra de Deus. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Fecha seus olhos, vamos orar neste momento. Pai de amor, estamos alegres, felizes por estar na tua presença. Te agradecemos pela tua palavra lida nesta noite.
Esta mesma palavra que diz que os teus olhos e ouvidos estão atentos às orações que estão sendo feitas neste lugar. Pai querido, fala aos nossos corações nesta noite. Só o Senhor conhece, só o Senhor sabe como está cada coração aqui nesta noite. Só o Senhor sabe aonde está doendo, só o Senhor sabe da aflição, só o Senhor sabe, Senhor, da angústia, só o Senhor sabe, Pai, das lutas que cada um que veio à tua casa nesta noite está enfrentando, Senhor. Mas que a tua palavra seja terapêutica, que a tua palavra seja, Senhor, meu Deus, um bálsamo para este coração doente. Que a tua palavra, Senhor Deus, possa quebrantar corações nesta noite. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade para agir, Senhor Deus. E toda honra, toda glória é do Senhor, sempre será do Senhor. Não a nós, Senhor, não a nós, nenhuma glória para nós, mas somente ao Senhor. Então, Pai, fala aos nossos corações. É o que nós te pedimos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Irmãos, avivamento. Avivar é tornar-se vivo, animar-se e avigorar-se. Estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão desanimadas. As pessoas estão sem vigor. As pessoas estão, totalmente para baixo. E a Bíblia diz que tem uma promessa de Deus para nós. A promessa do avivamento. E nesse texto lido, nesse contexto onde fala de Salomão inaugurando o templo, organizando o primeiro culto ali em Israel, eu consigo perceber, irmãos, que o avivamento nesse contexto aqui, ele é evidenciado pela plenitude da glória de Deus no templo. Porque em 2 Crônicas 7, versículo 1 ao 3, diz que quando Salomão conduziu o culto naquela oportunidade, quando Salomão organizou os músicos, os sacerdotes, colocou em ordem toda a liturgia, toda a dinâmica do culto, a Bíblia diz que a glória do Senhor invadiu a casa, invadiu o templo, de maneiras que o homem não conseguia entrar no templo, tamanha era a glória de Deus. E eu percebo, irmãos, que o avivamento, ele é evidenciado pela plenitude da glória de Deus no templo. Mas contextualizando para a nova aliança, sabedores que nós somos de que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, sabedores que o templo que Deus habita é o nosso coração, nós vamos ver que o avivamento ele é evidenciado pelo enchimento do Espírito Santo em nossas vidas. E isso está mencionado lá em Atos capítulo 1, versículo 8, quando o texto diz: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então o avivamento aconteceu ali no templo, evidenciado através da glória do Senhor. E o avivamento aconteceu também ali no Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu e os apóstolos cheios do Espírito Santo saíram a pregar que Jesus Cristo é a única esperança. Mas, irmãos, diante de algo tão lindo que aconteceu ali, Deus aparece para Salomão, ele faz uma aliança com ele. Porque, na verdade, irmãos, o propósito de Deus é que nós vivamos na presença dele. O propósito de Deus é que a glória do Senhor ela seja uma realidade, ela seja plena em nossas vidas.
E com certeza Deus, preocupado com o homem, ele faz uma aliança ali com Salomão. E ele diz: Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Salomão, essa é a condição para que a minha glória seja plena. Essa é a minha condição para que eu manifeste a minha presença no meio do povo. Essa é a condição para manter o que aconteceu aqui, Salomão. Então, irmãos, o avivamento pela fé, à luz de 2 Crônicas 7:14, nos mostra, sinaliza para nós que o avivamento pela fé está condicionado a uma fé que nos torne humilde. Deus fala para Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então, se você quer o avivamento na sua vida, se você quer viver na presença de Deus, se você quer desfrutar da glória de Deus na sua vida, você precisa desenvolver uma fé que te torne humilde. Você precisa se humilhar. E humilhar significa, vem o conceito do latim que é humiliare, de humilis, humilde, de baixa extração, literalmente no chão, de humus, terra, chão. Ou seja, você precisa entender que você é pó. Nós precisamos entender que nós somos totalmente dependentes da graça de Deus. Nós precisamos entender que não há mérito em nós mesmos. Nós precisamos entender que nós vivemos para o louvor e a glória de Deus. De que se nós estamos vivos, não é porque nós somos melhores do que aqueles que estão em um leito de hospital, agonizando, entubado, carente de ar, de oxigênio. Se nós estamos de pé, se Deus tem preservado as nossas vidas, é para o louvor e a glória dEle, sinalizando para nós que nossa missão não terminou. Ele tem propósito em nossas vidas. Ele quer nos usar para o seu louvor e para a sua glória. É por isso que Jesus, no Sermão do Monte, em Mateus 5:3, ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É por isso que a Bíblia diz que o Senhor, Ele resiste ao soberbo, porém dá graça aos humildes. É por isso que certa vez Jesus, conversando com os seus discípulos, contou a parábola daqueles dois homens que subiram no templo para orar, um fariseu e um publicano. E Jesus dizia que o fariseu subiu para orar, e ele erguia as mãos aos céus, olhava para o publicano e dizia: graças te dou, Senhor, porque eu não sou como esse. Eu dou meu dízimo, eu ajudo os pobres, eu não falto um culto, eu não falto uma celebração, eu estou ali juntinho. Mas a Bíblia diz que o publicano nem mesmo teve coragem de elevar os olhos aos céus, mas no seu íntimo ele dizia: Senhor, sê propício a mim, que eu sou um miserável pecador, tenha misericórdia de mim. E a Bíblia diz que aquele publicano saiu dali justificado, porque o Senhor resiste ao soberbo, porém Ele dá graças àquele que é humilde. Então, se você quer o avivamento nesta noite, humilhe-se na presença de Deus, reconheça o quanto você é falho e imperfeito, volte-se para Ele em humildade, porque a Bíblia diz que o Senhor exalta os humildes. Então, o avivamento pela fé, ele vem de uma fé que nos torne humildes. Tornar-se humildes, reconhecer que tudo que temos, tudo que somos,
tudo que viermos a ser, vem do Senhor. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus. Irmãos, o avivamento pela fé também requer uma fé baseada no relacionamento com Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, oração, irmãos, é relacionamento com Deus. Nunca precisamos tanto de orar como nesse tempo presente. Em 2 Crônicas 7:15 o texto diz: Deus fala para Salomão: estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Irmãos, a promessa de Deus, Ele está ouvindo as nossas orações, Ele está ouvindo, Ele não está indiferente à sua dor, Ele não está indiferente ao seu sofrimento, Ele não está indiferente à sua luta, Ele não tem prazer na sua dor, Ele está aqui com seus ouvidos atentos às orações, às preces, às súplicas. E nós precisamos tão somente invocar o nome do Senhor, porque o salmista diz: perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que o invocam em verdade. A Bíblia diz que a igreja primitiva enfrentava uma luta no início. Lá em Atos capítulo 4, versículo 31, fala que a igreja entrou em oração, em perseverante oração, porque o inimigo queria calar a boca dos apóstolos. A Bíblia diz que Pedro e João, caminhando para a igreja, na hora da oração, encontrou com um homem coxo na porta do templo. E a Bíblia diz que esse homem olhou para os dois esperando receber algum dinheiro, alguma moeda. E a Bíblia diz que Pedro olhou para os olhos daquele homem e disse: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso lhe dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aquilo se tornou notório, porque aquele homem era um paralítico de nascença e começou a questionar de onde vinha aquele poder, de onde vinha aquela autoridade, porque eles estavam falando de pescadores, de homens simples, de homens que não tinham estudo, de homens que eram pesados de língua. E de repente as autoridades prenderam Pedro e João, levaram eles para ser interrogados e proibiram eles de falar, de anunciar o nome de Jesus. E a Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, avivado, cheio do Espírito Santo, ele fala: olha, importa agradar a Deus do que os homens. Nós não podemos deixar de falar de tudo aquilo que temos visto e ouvido. Mas, irmãos, a igreja orava pela vida de Pedro, a igreja orava pela vida de João. E lá em Atos capítulo 4, versículo 31 diz que a igreja orando, no versículo 31 diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. O avivamento pela fé, ele vem pela oração, pelo relacionamento com Deus. Está difícil, está complicado, não sabe o que fazer, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, conversa com Deus que é teu Pai, fala com Ele em secreto, Ele vai te ouvir e Ele vai te atender, porque essa é a promessa de Deus na sua palavra. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6 também diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Irmãos, há poder nas nossas orações, há poder no joelho que se dobra. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor,
Toca com tuas mãos santas sobre o corpinho da Nicole neste momento, Senhor. Cura, Senhor Deus, esta criança, Senhor, para a honra e para a glória do teu nome. Restaura, Senhor Deus, esses ossos, Senhor Deus, para que a Nicole não precise, Senhor Deus, ó Pai, de andar com auxílio de muletas, de botas, mas que ela ande normalmente, que ela cresça em perfeição, Senhor Deus. Porque o avivamento movido pela fé, o avivamento que tem como base o nosso relacionamento com Deus. E o Deus que nós servimos é o Deus de milagres, é o Deus que cura, é o Deus de proezas. A Bíblia diz que os sinais acompanhariam aqueles que crescem na palavra do Senhor. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio porque a minha esposa foi curada de um câncer no estômago. Há 10 anos está viva, saudável, acompanhando-me no meu ministério. Eu creio em milagres. E você só vai crer no milagre, você só vai crer na ação sobrenatural de Deus quando o avivamento entrar no teu coração, quando a chama do Espírito Santo entrar no teu ser. Teve um momento na minha vida que eu estava desempregado, chefe de família. Um homem desempregado, ele se sente sem honra. Eu tinha vergonha de sair no portão, os vizinhos me olhar, plena segunda-feira, um barbado aí, sem fazer nada. Teve um domingo que eu fui na igreja, pela manhã, havia uma promessa de emprego num banco para mim. Meu cunhado estava arrumando essa oportunidade. E 15 dias atrás, o meu cunhado chegou para mim e falou assim: Adilson, esquece aquela vaga. Botaram lá um apadrinhado de alguém lá e não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Eu falei: não, aquela vaga é minha. É promessa de Deus. Eu creio nisso. Teve um domingo, irmãos, que Deus ministrou meu coração. Mas Ele falou de uma maneira tão pessoal, tão intensa. Ele falou assim: esse emprego é teu. E amanhã você será chamado para fazer entrevista e vai começar trabalhando. Irmãos, eu lembro domingo, acho que foi ontem, eu saindo, eu virei para o meu cunhado Samuel e falei assim: Samuel, amanhã eu estou lá contigo. Ele olhou para mim assim e falou: estou lá, Samuel, amanhã eu começo a trabalhar. Domingo passou, eu dormi. 9 horas da manhã de segunda-feira o telefone toca. Meu cunhado ligando para mim: Adilson, vem depressa. Surgiu uma vaga aqui e o tesoureiro manda te chamar. O emprego é seu. Irmãos, eu desci lá na Gonçalves Dias 67, no Banco Cédula. Comecei a trabalhar naquele dia. Irmãos, eu trabalhei quase 20 anos naquele banco. Promessa de Deus. Crê e verás a glória do Senhor. O avivamento, ele vem pela fé. E fé é relacionamento com Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, ore. Vai para o joelho. Vá para a intercessão. Porque Deus, o Deus que nós servimos é um Deus que faz proezas, conforme o salmista diz. Mas, irmãos, o avivamento por meio da fé, ele pede de nós também, ele requer de nós uma fé dinâmica. Se o meu povo que se chama pelo seu nome se humilhar e orar e buscar, irmãos, é uma fé dinâmica, uma fé que busca, é uma fé que não desiste diante do primeiro obstáculo. Nós não podemos desistir. Tem promessas de Deus na nossa vida. Nós não podemos parar. Precisamos perseverar, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Tem uma frase que eu gosto muito, dita pelo pastor
Batista, Martin Luther King, ele lutou contra a segregação racial. Tem uma frase dele que eu gosto muito, quando ele diz assim: se você não puder voar, corra. Se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, se arraste, mas não pare. Não pare. Persevere. Porque a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. É o que a letra do hino cantado pelo Nani Azevedo diz: eu não morrerei enquanto não ver os planos de Deus se cumprindo em mim, em você, em nós. Irmãos, precisamos buscar ao Senhor. Jeremias 29, versículo 13 e 14 diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Busquem o Senhor de todo o coração. Mas Mateus 6,33 também diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Precisamos buscar, irmãos, o Senhor, o reino de Deus. Tem uma frase dita pelo um famoso pregador na Inglaterra, John Wesley, um dos grandes avivalistas da história. Ele diz assim: dai sem homens que não temam senão o pecado, e que nada desejam senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Irmãos, esse é o tempo de buscarmos a Deus. Esse é o tempo de nós consagrarmos a nossa vida. Esse é o tempo de nós orarmos mais. Esse é o tempo de nós nos debruçarmos diante da palavra de Deus. Esse é o tempo de nós fortalecermos os nossos valores, as nossas convicções. Esse é o tempo não de ler a Bíblia, mas de estudar a Bíblia. Porque os dias são difíceis. Jesus está às portas para buscar a sua igreja. O tempo está se abreviando, irmãos. Então nós precisamos buscar ao Senhor com mais intensidade. Esse é o tempo, irmãos. Esse é o momento, essa é a hora. Mas o avivamento pela fé também, ele vem. E ele está condicionado a uma fé transformadora. Ou seja, irmãos, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, o avivamento vem de uma fé transformadora, uma fé que nos transforma, uma fé que nos leva à santidade, uma fé que faz com que nós olhemos para dentro de nós mesmos, caiamos em si, né? E fazemos como Davi fez no Salmo 51, sonda-me, ó Deus, tu me conheces o meu assentar e o meu levantar, vê se há em mim algum caminho mau e me conduza a um caminho eterno. Irmãos, eu estava sentado ali e eu estava vendo a Nicole cantando aqui com a coleguinha aqui: o sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava a minha mão. Falei: Senhor, é isso que o Senhor quer. O Senhor quer uma fé transformadora. O Senhor quer corações limpos na tua presença. O Senhor quer nos limpar. O Senhor quer nos purificar. Porque bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, irmãos, o avivamento pela fé é o retorno a Deus em arrependimento e em mudança de vida. Romanos 1,16, apóstolo Paulo diz: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. 2 Coríntios 5,17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram,
e eis que se fizeram novas todas. Irmãos, o arrependimento torna possível que cresçamos e nos desenvolvamos espiritualmente de novo. Irmãos, eu entendo que Deus não espera de nós perfeição, porque nós jamais alcançaremos a perfeição, mas Deus espera de nós arrependimento. Deus espera de nós que nós nos convertamos a cada dia, e converter é mudar de direção, é você ouvir a voz do Espírito Santo dizendo: você está errado, você está equivocado, não vai por esse caminho, e você ser sensível à voz do Espírito Santo, mudar de direção e começar caminhando na direção que Deus colocou para você. O avivamento pela fé, ele pede de nós uma fé transformadora, uma mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de atitude, porque aonde o pecado está, a glória do Senhor não é manifestada. Aonde a natureza humana prevalece, não tem como o avivamento acontecer. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor está aqui nesta noite e Ele quer perdoar os seus pecados e Ele quer sarar você nesta noite. O Senhor está aqui e Ele quer trazer para você o avivamento. O Senhor quer mudar a sua vida. Sabe, irmãos, às vezes eu falo para a igreja, sempre falo para a igreja. Nós pastores às vezes parecemos um papagaio repetindo as coisas, né? O Espírito Santo, ele é derramado em nossas vidas no momento da nossa conversão. No momento em que nós reconhecemos os nossos pecados, nos voltamos para Deus e o confessamos como nosso único e suficiente Salvador. A obra do Espírito Santo é nos convencer do pecado e do juízo de Deus. Mas o enchimento do Espírito Santo que é o grande desafio. A Bíblia diz que Jesus apareceu na Galileia pregando. E a mensagem de Jesus era o seguinte: é chegado o reino dos céus. O reino dos céus, irmãos, os súditos, aqueles que pertencem ao reino dos céus, são aqueles que abriram mão da prerrogativa de ser dono do seu próprio nariz e que decidiram entregar a sua vida num todo nas mãos de Deus. É como o apóstolo Paulo diz: em nada tenho preciosa a minha vida, contanto que eu cumpra a carreira que me está proposta. É o que o apóstolo Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, logo não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E aquela vida que eu vivia, independente de Deus, vivia na carne, agora viva na fé no Filho do Homem. Então, se você veio aqui nesta noite, você está fraco espiritualmente, sem ânimo, desanimado, com medo da vida, com medo do que vai acontecer amanhã, porque há muitas incertezas rondando no coração, e isso é tão notório, tão pertinente, que neste mês de setembro nós estamos numa campanha do Setembro Amarelo, justamente para combater a onda de suicídio, pessoas tirando a própria vida, desistindo de viver. Pessoas precisando de avivamento, precisando de vida, precisando de motivos para viver. Então, se você veio aqui nesta noite
e você está assim, desanimado, desencorajado, abatido, sem ânimo, olha, vem para Jesus. Vem para Jesus. Jesus virou para uma grande multidão que estava, enfrentando esse tipo de luta. E ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se você está cansado, você se sente sobrecarregado pelas lutas da vida, eu queria convidar você para vir aqui na frente. Eu quero orar. Nós vamos estar orando por você.